Fala galera, uma novidade muito legal para vocês aqui hoje. Um projeto nosso que a gente estava tirando do papel e acabou acontecendo muito mais rápido do que a gente esperava, né? A gente está começando um podcast da Manoc Sports. A gente ainda está na discussão do nome, né? Eu sugeri o nome, logicamente, da minha marca, 10%, e o Guilherme vai tentar me convencer que 10% é muito pouco. Há controvérsia, mas vamos lá. Falei, Me Gui, convencer ao vivo. tá feliz? Tô super feliz, eu acho que queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aí ao podcast. Depois a gente vem com os agradecimentos, até gostaria que você fizesse. Mas é uma iniciativa que a gente estava tendo já e muito feliz em transmitir informação. Acho que é o principal, que a informação, quando a gente tem o conhecimento, tem informação, ela seja divulgada. Sim. Então, é a melhor oportunidade que essa é impossível. Então, eu queria agradecer você até por oportunizar isso. E eu vou deixar as palavras para você agradecer os patrocinadores aí. Tá, beleza. Pra galera só entender o contexto, a gente, toda última terça-feira do mês, a gente faz uma reunião interna, né, da equipe dos alunos. E como hoje casou da gente estar fazendo nosso primeiro episódio, esse episódio aqui vai ser um trecho da nossa reunião interna que a gente faz só com os alunos, né, para falar sobre os eventos, as provas. E aproveitar esse momento também para divulgar aí que a gente vai começar a bater um papo aqui exclusivamente sobre endurance, né? Não só exclusivamente, mas nosso foco é endurance, né? E tudo que engloba ali treinamento, ciência, psicológico. Vamos trazer uns convidados legais, né? Que a gente tá querendo Que tem um trazer. mundo enorme nisso, né? É gigantesco. Eu já comecei algumas vezes, já fiz algumas lives e eu percebo que quanto mais eu me aprofundo, mais tem novidade, conhecimento, informação e mais pessoas se destacando em algumas áreas. Então, acho que o nosso universo a explorar aí é bem, bem enorme. E é um momento que a gente pode aprofundar mesmo, né? Sim. E fundo, né? É uma coisa muito superficial, assim, que a gente vê no dia a dia, é uma coisa que a gente pode aprofundar. Então, eu queria agradecer aqui aos apoiadores da assessoria, que por sorte são meus também, que é a Dobro e a Fila, que estão junto com a gente agora, e os nossos apoiadores, os alunos da Manoc que tem desconto exclusivo ali nos produtos. Também agradecer o Cristal Podcast aqui pelo espaço. É fenomenal poder ter esse espaço aqui para a gente tirar esse nosso projeto do papel com toda a estrutura que a gente precisava. E, bom, enfim, jabá feito. Vamos lá. Eu acho que a gente vai começar pela assessoria, né? Vamos dar uma pincelada nos eventos aí do mês. A Lara, se quiser colocar pra gente a imagem ali. Eu vou falar os eventos, você vai dizer o que cada um vai trazer pra Beleza, assessoria, vou como falar que por vai quê. funcionar. Tá bom. A gente trabalha assim, ó, essa última terça-feira do mês a gente fala dos eventos do próximo mês. E o próximo mês você vai trabalhar, hein? A gente tá cheio de evento. Já no dia 7, o primeiro é os 15K de Santa, uma prova bem tradicional aqui de corrida. Uhum. Já fiz. O que você já fez? Já fiz em forma festiva de treino. Nunca fiz competindo assim com número e tal, Que mas já teve um fiz evento uma treinando. vez. Aham. E aí? O 15K de Santa é uma prova que é bem característica, um percurso, sempre o mesmo percurso, tem subidas, é um percurso também é bom para turismo, passa por trás do Barigui. E a principal característica da prova realmente é bem cheia, então bastante competitiva. E essa questão de superar o próprio limite ali nas subidas, descida, quem sobe melhor, quem não sobe, porque tem trechos ali que chega a mais de 10% de inclinação. A subida ali do cemitério de trás do Barigui realmente é o ponto crucial da prova. Então, a minha dica para quem vai estar inscrito é começar de uma forma um pouco mais conservadora, aproveitar a descida, claro, sem se desgastar demais. Mas quando chegar a hora da subida lá, fazer o seu melhor, porque todo mundo vai cansar, independente de correr 10 segundos mais rápido ou 10 mais devagar. Com certeza vai passar do limiar anaeróbico. E daí, depois dali em diante, são mais 6, 7 quilômetros que vai definir a tua colocação na prova, teu pace, o que você estiver buscando. Isso. Então, E é bem interessante. a principal subida eu acho que é bem no quilômetro 7 ali, né? Mais ou menos no meio. Isso no Talvez meio, bem no meio. 7.500 ali começa a subir. Eu fiz ano passado. É uma dica que eu posso dar pra galera que vai competir, que quiser realmente performar, chegar cedo e se posicionar mais na frente ali, que a largada ele é bem estreita. Então eu larguei lá pra trás ano passado com o Marcel e quando virou assim na avenida eu já vi que o primeiro pelotão já estava muito longe, assim, ainda é no paralelo, daí já começa a descer, aí já estava muito longe. E falando de provas de corrida de rua em geral, porque
pense, é importante a gente divulgar o conhecimento para todo mundo que vai participar de qualquer prova. Eu vou usar essa como exemplo, como você falou, mas é importante você estar buscando um tempo, um pace ali que seja 3,30 por quilômetro. Não adianta você largar um pace lá para trás do grupo. Você tem que chegar cedo, tem que se posicionar mesmo. E se você está buscando de uma forma mais festiva, também não adianta largar em primeiro, porque você vai ter que chegar muito antes, vai ser ultrapassado. Então, largar coerente com como você vai correr com o teu pace determinado é fator crucial em provas de corrida de rua. Eu Sim, vejo isso. sim. E eu acho que a prova de corrida é talvez um dos percursos mais difíceis aqui de Curitiba, né? E mais legais. E mais legais. Tem que saber dosar ali, principalmente na descida. Aí, no próximo final de semana, no domingo, a gente já tem um treino coletivo da equipe mesmo, que é a abertura do ciclo da Maratona de Curitiba, que acontece em novembro, se não me engano, A né? maratona é em novembro. Uhum. Novembro, que é talvez a principal prova de corrida aqui da cidade, né? Com certeza. Então, qual que é o nosso objetivo esse ano? Acho que foi uma fase de reestruturação da equipe. O ano passado, 2023, foi o último ano que eu competi como profissional, eu fiz a última prova. Não sei se você vai falar disso A gente hoje. já vai falar Do disso spoiler, hoje. olha o spoiler aí rolando. Então, eu procurei me dedicar à assessoria e trabalhar várias frentes. A comunicação é uma delas. Então, esse podcast é bom para interligar todo mundo de Curitiba aqui que participa dos nossos eventos, como o pessoal que treina fora também, o que está acontecendo na equipe, conteúdo informativo que faz você treinar melhor, faz você congregar, né? Usar essa harmonia que o esporte proporciona para que a gente treine junto coletivamente. Então, um dos fatores que eu queria produzir e melhorar é realmente a corrida. Então, o que seria esse treino de abertura do ciclo da Maratona de Curitiba? Isso é novidade, vocês não sabem ainda. Então, a maratona a gente vai investir uma energia extra, tal como a gente investe no Ironman. Então, a gente vai fazer vários eventos, várias corridas que a gente se una e treine melhor. Porque treinando individualmente, a gente consegue chegar a um certo potencial. Mas quando a gente treina em grupo, a gente se descobre, né? A gente vai um pouquinho além. E da mesma forma, quando você está treinando sozinho, às vezes dá preguiça, você não quer treinar. Mas se teu amigo, você combinou com teu amigo, ele te liga às 6 horas da manhã, eu tô te esperando aqui. Você chega atrasado o primeiro dia, você nunca mais chega atrasado. Então, se mantém aquela perseverança durante o treino. Sim, a gente sabe muito disso quando a gente treinou anos junto, né? Eu acho que treinamos 15 anos juntos, eu acho. Bastante tempo. No máximo, a gente falava, eu tô atrasado 5 minutos e descia o galeto na bike. A gente recupera durante. Essa era a minha fala, recupera durante. Mas então vamos lá, esse treino da abertura do ciclo é justamente para a gente vai bolar um percurso muito legal que vai unir o primeiro evento. Talvez a gente não tenha ele completamente estruturado, mas a gente vai avisar para vocês individualmente e vai ser um treino bem legal. Será que eu faço? Com certeza. Não a maratona? A maratona. O treino você tá escalado, a maratona a gente tem que conversar. Tá, vamos pensar. Aí no final de semana seguinte, 20 sábado, a gente tá marcado o treino da Renault, tradicional ali, né? Uhum. Treino de transição, né? Treino de importante, transição. período específico. Tem uma prova no final de semana seguinte, então é só mesclar bike e corrida mesmo. Focado para os Fator crucial ali para qualquer modalidade de triatlon. Treinar a sincronia bike e corrida é fundamental. Isso. Aí no domingo já a meia maratona de Curitiba é aquela que é organizada pela associação, né? Sim. Não é a grande maratona. 12ª edição dessa meia maratona. E é uma que tem as melhores premiações. Então chega a premiar R$10.000 ali para os primeiros. Sim, não é uma meia maratona tão divulgada, mas ela é grande, né? Principalmente a galera da performance ali, da elite, sempre comparece em peso ali. E quanto mais você tem uma abertura, um leque de opções, mais pessoas vão se interessar por uma maratona, às vezes que coincide para ela estar treinando bem naquele mês, ou tem uma viagem de final de ano. Então, em junho, assim, é um período que a maioria das pessoas está de férias. Também é um chamativo para o pessoal vir correr aqui em Curitiba. Boa. No outro final de semana, todo final de semana, próximo mês, a gente vai ter evento. No sábado, esse desafio, que eu gosto bastante, é bem legal, do Parque Barigui, né? Sim, no Parque Barigui. Por isso as distâncias 3.3 e 6.6 ali. É. Uma volta ou 2 voltas no parque. Esse é uma prova tradicional, a gente já fez lá no começo da assessoria. Você já chama de prova, né? Não é nem mais treino. Já dá o nome de prova. O pessoal, o sangue fica quente na hora, né? Não tem jeito. Então uma volta no parque ou 2 voltas correndo na melhor velocidade possível. Então é bom pra gente redefinir os nossos limiares. Então, se você treinar ali com a gente, com certeza vai ser um formato de contra-relógio. Então, você larga 10 segundos atrás do atleta da frente. Então, a gente sempre coloca atletas, tal como o ciclismo, na ordem que seja muito interessante você fugir da pessoa de trás e você tentar buscar a pessoa da frente.
Então, pega ali um gato e rato que é bem interessante é bem legal. e é divertido. Banda de louco lá correndo no É a Barigui. distância de 15 quilômetros que algumas pessoas vão especificar justamente a maratona e não estão na hora de correr no 100%, então eu dei a opção ali dos 15 quilômetros. Beleza. No dia 28, já no domingo, o dia seguinte, tem o Triativo Inverno e a Maratona de São Paulo, que eu acho que tem alguns atletas, né, que vão para a Maratona de São Paulo ali. E o Triativo Inverno é a prova aqui no litoral paranaense, que é bem tradicional e sempre tem atleta, né? Sempre. Uhum. Exatamente. O Triativo, acho que a gente já conhece aqui na assessoria. A prova tem 4 edições, né? Uma em cada estação. A do inverno, a prova que a característica da água está mais gelada. E então é um período diferente. Parece que a gente está na Europa, né? E o No clima inverno aqui. imprevisível sempre. Sim. A Maratona de São Paulo a gente tem alguns participantes, são bem pouquinhos que estão participando. Mas é uma prova, quando a pessoa treina especificamente para um ciclo de maratona, seja ele aonde for, pode ser a de São Paulo, pode ser de Berlim, de Paris, é a coisa mais importante no planejamento do ano dela, né? Às vezes faz 2 maratonas, às vezes as pessoas se inscrevem para 2. Mas a maratona, então, ele exige, digamos, 12, 16 semanas de empenho ali da pessoa no melhor das possibilidades. Sim. A maratona ali de São Paulo, o clima tá bom também, tem algumas subidas, mas vai ser direcionado especificamente para as pessoas ali as considerações finais. E maratona é maratona. No finalzinho dela você tem que estar apto a estar correndo bem. Se você exagerar no começo, é sempre assim, ó, regras para as maratonas. Se você passar do teu limiar no começo da maratona até o 21, o segundo 21 é pior que o primeiro. E isso ocasiona um tempo final que é pior. Então, se você correr bem próximo do teu limiar anaeróbico e for crescendo daí no 21, no 30, e os últimos 10 quilômetros você tiver aquela vontade ainda de aguentar aquela dor muscular na perna e ter a capacidade aeróbica para continuar firme ali, forte no final, aí a gente trabalha a parte mental e consegue ter um resultado fantástico. Se você passar do limiar, por mais que você tenha vontade mental muito extensa, uma capacidade fantástica, o físico daí vai predominar e você vai ter perda de rendimento no final. E agora é uma pergunta minha. Uhum. Você acha que a galera larga mais emocionada, vamos dizer assim, numa corrida de rua ou no triatlo? De passar do ponto? Porque eu vejo que na corrida de rua é um pouco mais, assim. Porque no triatlo tem um lance que na largada ali parece ser tudo mais quieto, mais silêncio. Medo. A galera com medo. Entra na água, já ninguém escuta mais ninguém. Uhum. E eu já percebi que nas corridas de rua, quando tem muita gente ao nosso redor, assim, e todas estão com o mesmo sentimento ali de ansiedade, aquilo ali vai virando uma coisa muito forte, assim, sabe? Uhum. Aí quando larga, todo mundo larga forte praticamente. É muito difícil alguém que tenha frieza de se controlar, né? Você acha que isso é mais forte na corrida ou no triatlo, assim? Da galera se passar no começo? Eu acho que a corrida é o esporte que é mais forte, isso. É. Porque tem muita gente correndo junto, então é um esporte que relativamente é fácil de fazer, né? Você treinar, tem o tênis, algumas pessoas têm estrutura e treinamento, assessoria, outras não têm, mas não exige muitas coisas para você estar numa linha de largada. E a ansiedade, aquele bolo de pessoas temerosas ali para correr, que é uma coisa natural do ser humano, elas passam do limite mesmo. Sim. A empolgação vai com tudo ali, o coração já está acelerado, você está parado, está 120 batimentos. Sim, e a adrenalina, e a sensação do começo ali é muito boa correr, né? Você pensa, pô, boa, tá fácil, é mas inacreditável, é né? a adrenalina que tá correndo muito forte ali, né? Sim. Daí a hora que dá aquela baixada ali, sei lá quanto tempo depois, uns 20 minutos, que daí você cai na real, assim, opa. Por isso que também é interessante a pessoa começar correndo as provas menores, de 5 e 10 quilômetros. Porque se você largar empolgado uma prova de 5 quilômetros é uma coisa. Se você largar empolgado a maratona, bom, é bom que você corrija nos primeiros 3, 4 quilômetros. Porque se você ficar muito tempo, vai acontecer igual eu falei. Então o resultado final vai ser pior. Já percebi isso também. Você larga empolgado provas de corrida? Já larguei muitas. Tudo Já larguei algumas. Na verdade, eu sempre gostei de estar disposto a estar com o número no peito, eu vou dar meu máximo, certo? Sim, eu E daí sei bem disso. Então eu largo o máximo sempre. Não precisa nem estar o número no peito, você. Dependendo da situação. Pois é. Mas você falou do triatlon, eu acredito que no triatlon também tem esse nervosismo, mas as pessoas olham muito mais para dentro, até pela ansiedade de nadar no mar e medo que aconteça alguma coisa ali. Água gelada. Água gelada. Então acho que as pessoas acabam não tendo essa empolgação de vou dar o máximo nos primeiros 100 metros. Sim. Isso eu digo para 50% das pessoas. Os outros 50% acho que se comportam igual os corredores. Eles acabam passando da conta, fazem muito forte até a primeira boia. Mas como tá sozinho no mar, tá individual ali, é o barulho da água, né? Sim. Parece que some todo o resto. Você não consegue ver quem tá do lado, uma coisa A muito... tendência é ela entrar no ritmo natural mais rápido. A corrida, às vezes, quando você percebe, você já passou 10, 15 minutos correndo muito forte.
E daí você paga um preço no fim. Sim. Mas na maratona, por favor, tem que passar controlado 21. Mais uma vez, terceira vez que eu tô... Mas sabe que agora domingo eu competi a prova de trail ali em Porto Belo. Parabéns aí pela vitória. Eu acho que eu não te dei parabéns pela semana. Fiquei perguntado. Valeu. E o lance era o seguinte, a gente tinha largada no plano, eram 2 km de plano, que é pouco, né, 2 km. Uhum. E já chegava numa subida que, a subida tinha uns 500 metros, muito inclinada mesmo. E antes da prova, tava todo mundo que eu tava convivendo comentando assim, não, tem que largar de boa por causa da subida, tem que largar tranquilo, vai chegar na subida e vai afogar. O que eu fiz? Totalmente o contrário, porque tava todo mundo pensando desse jeito. Cara, eu larguei muito forte mesmo, eu também assim, te conheço, eu já imaginei que você ia fazer isso. Pô, se tá todo mundo pensando assim, eu vou pensar diferente, né? Eu larguei forte ali o primeiro quilômetro, no segundo eu comecei a dar uma seguradinha, assim, pra dar aquela respirada antes de entrar na subida. Mas a subida também, eu fiz super forte, daí na descida que eu comecei a estabilizar. Mas daí eu olhei pra trás, já tinha aberto, sei lá, 1 minuto do segundo. Que depois ele encostou, mas a largada pelo menos... Fantástico. Olha, Todinho, quando você tá largando uma prova, você sabe o que tá fazendo, você tem que usar todo o teu potencial para tirar o melhor proveito da situação. Você percebeu que eles iam largar temerosos por causa da subida. Qual que é a tua opção? Bom, todo mundo vai fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa que eu vou tirar vantagem nisso. Mesmo que depois eu pague um preço. O que eu vou precisar fazer no meio da subida? Mas, obviamente, que eu sabia que eu ia aguentar depois recuperar e tal, me hidratar para correr os outros 23 quilômetros que tinha. Né? Isso demonstra também a não hesitação, né? Se surge uma oportunidade, você viu, se você largasse mais ou menos, o pessoal poderia correr com você. Como você largou muito acima do programado, a pessoa pensou, não, aquele cara é maluco. Bom, mas às vezes os malucos chegam em primeiro. Todo mundo pensou, ele tá fazendo cagada, não vai aguentar, já tem a subida, ele vai afogar. Sim, então você enganou todo mundo. Garanti que eu não ia afogar também. A gente já fez bastante isso em algumas provas. A gente competiu junto algumas corridas de rua e eu tinha essa estratégia já, e ele me conhece há 20 anos. Então eu começava assim, observando os concorrentes, e logo no começo da prova, do primeiro, segundo quilômetro, eu dava o meu melhor, né? Em provas de 10 quilômetros, dá o exemplo da Battle Run. Então eu corria, sei lá, primeiro quilômetro 3,18, 3,20. Segundo quilômetro na subida eu fazia o meu melhor, sabendo que era só 1 quilômetro. E eu ali grudadinho. E todos os outros corredores sabendo que eu ia correr até o final daquele jeito. Mas é claro que eu não ia. Mas você sabia da minha estratégia já, né? Mesmo sem eu te falar a estratégia. Aí chegava no quilômetro 3, eu tava sozinho liderando, e é ótimo liderar. Quem tá liderando a prova é outro astral, né? Por mais que esteja cansado, o cansaço do primeiro é muito menor do que o cansaço do segundo e terceiro. Por mais que você tenha passado da conta. Sim. Então eu tava correndo, liderando, já escutava o passo do Todinho atrás. Falei, droga, não me enganei ele. Enganei todos menos ele. E daí a gente tinha que disputar, né, sempre. Às vezes eu perdia, já ganhei uma vez também, mas perdi a maior parte, eu acho. Isso é uma coisa boa de competir com quem a gente tá sempre acostumado a competir. Mas é uma coisa ruim também, né? Porque quando a gente, que nem eu, entrando em algumas provas trail agora, é muito legal porque é totalmente novo. Então não sei quem é quem, não sei como que vai desenrolar a prova, não sei o que me espera na frente. E essa sensação de não saber é legal também. Tipo, a Battle Run com você, eu já sabia o que ia acontecer, mais ou menos assim. Ele não vai aguentar muito tempo assim. Mas enfim. Legal. Bom, pra encerrar aqui o calendário só, daí fechando o mês com a nossa meeting de volta, que é o que a gente basicamente está fazendo hoje. Provavelmente a gente vai chamar um convidado daí, né? Vai explorar um assunto, como a gente já fez em outras edições. Isso. Não nesse local, né? Então a gente tá querendo melhorar cada oportunidade. Isso. E chamar alguém, um especialista ali da área, que seja médico, nutricionista, isso. Enfim. E dos eventos da assessoria é isso. Boa, obrigado. Imagina. Daí agora a gente... Vamos conversar? Vamos. Esse papo já tava bem legal. Mas eu queria conversar com você uma coisa que a gente conversou muito pouco também, e você não conversou em nenhum lugar sobre isso. Que eu sei, todos que você foi, eu assisti todos. A gente nunca falou da tua aposentadoria, né? Você nunca falou da tua aposentadoria. E eu sou atleta profissional hoje, é uma coisa que me preocupa também. Eu vou falar, uns anos atrás não tava nem aí. Hoje, com 30 anos, eu já tô meio, a carreira de atleta dura pouco, né? Você é jovem. Eu me sinto jovem. Você é jovem, pô. Só que apesar dos meus belos 42 anos, eu me sinto bem. É um erro acho que de atletas profissionais pensar isso, né? Acho que vai durar para sempre. Mas não, chega uma hora que realmente ou não dá mais, ou acaba por algum motivo. E a tua, eu acompanhei de perto, assim,
eu acho que chegou um momento que você falou que não dá mais, né? E tô Como que arrepiado foi? já aqui. Eu acho que chegou nesse momento que você falou, cara, não dá mais. É, Foi mais ou menos isso? Ou já estava planejado, já tinha programado? Pensando assim, ó, o Guilherme de 10 anos atrás, ele pensava que ele ia se aposentar desse jeito ou não? O não. que você pensava? Primeiro de tudo que eu gostaria de falar sobre esse assunto. A aposentadoria é muito individual para cada um. Então o que eu vou falar aqui vai ser o meu ponto de vista pessoal, certo? Mas cada um tem uma razão, um objetivo. Às vezes a pessoa treina para medalha de ouro na Olimpíada, consegue a medalha de ouro e fez a carreira. Alguns querem viver do esporte até onde der, até o último a carreira. Então não cabe nós julgar. Mas observando a minha carreira, primeira coisa que eu queria falar de tudo, que eu estou muito feliz por onde eu cheguei. Sim. Eu tinha alguns objetivos pessoais. Eu lutei muito, né? Não foi fácil. Eu acho que eu não era o atleta mais talentoso de todos. Eu teria um VO2 alto, mas teria muitas coisas que me impediam. Uma dificuldade na natação. Não pedalava muito bem no comecinho da minha carreira, daí desenvolvi bem o pedal, acabei piorando as outras modalidades. Superei diversas lesões. Mas no fim eu consegui ser 2 vezes campeão da Ironman. 3, né? Ganhar Da marca Ironman. da marca Ironman. Uma vez eu ganhei um meio Ironman e 2 Ironmans. Além de 5 títulos nacionais na longa distância. Por sinal, me descobri na longa distância ali, depois do início da minha carreira, que todo mundo pensa em ir para a Olimpíada. Eu também pensava. Mas eu vi que eu tinha predisposição a aguentar sofrer por um tempo indeterminado, quase. Então eu suportava aquele sofrimento, um percentual muito acima dos demais. E procurei usar isso ao meu favor, então era natural para mim. E a gente tem que explorar o dom que foi dado pra gente. Então hoje eu sinto que eu explorei o meu dom da melhor forma possível. Eu dei o meu melhor pro meu esporte e espero ter engrandecido o esporte com a minha contribuição. E é isso aí. Bom, só quem tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo ou tá assistindo agora, o Guilherme foi 2 vezes campeão de Ironman full, profissionalmente. Fortaleza, 2014, Copenhague em 2015. Eu tava lá, treinei Exato, junto. Foi uma vitória que eu senti como um pedacinho minha também, porque era uma época que a gente tava treinando junto. Sim. E foi campeão de 70.3 Pucon também, né? Meio Ironman. Então, assim, se eu já tivesse esses títulos hoje, já teria aposentado. Já estaria aposentado. Mas e daí você... Beleza, eu acho que 2015 ali foi talvez o teu auge, né? Sim. Que você ganhou o Ironman, classificou para Kona, foi competir o Mundial em Kona, 25º, que não é um resultado que a gente pode falar que é ruim, porque você foi o 25º do mundo. Sim. Depois disso, eu acho que aconteceu muitas coisas que culminaram na sua decisão de aposentar, né? Sim. Vamos lá. Eu acabei fugindo da resposta. Você não respondeu, vou Não, tentar mas de eu novo. vou responder. Tá certo, tem que insistir mesmo. Não, eu tô ansioso até para responder, eu acho importante. Primeiro, eu tinha um objetivo no esporte, e quando a gente tem um objetivo, que o esporte é prioridade na vida da pessoa, vamos dizer que, como é prioridade, você treina de uma forma inabalável. Você treina o que for, você faz para melhorar. Seja você fazer musculação, fazer uma dieta super rigorosa, seja... Isso eu fiz pouco, os 2. Eu devia ter feito mais. Seja os treinos muito intensos e pouca recuperação, seja viver em prol do esporte. Você já me conhece, já sabia que eu tinha 2 filhos, tem empresa por trás também, então eu sempre congreguei, juntei as coisas. E eu acabava, principalmente, sobrecarregando quem convivia comigo. Minha esposa, principalmente, meus familiares. E quando eu tinha o objetivo implacável, indeterminável de tentar ser o campeão da Ironman, que eu escrevia no meu caderninho lá desde criança, que eu queria o título, queria ser o melhor triatleta de todos. Aí eu cheguei lá, eu fiquei realizado. Para mim, acho que foi o primeiro, o segundo lugar no Ironman de 2011 me realizou. Eu não sabia que eu poderia receber tanto do esporte quanto eu tinha investido. Supondo que eu investi, vamos supor, tá? Vou usar o valor monetário, Sim. mas é sentimento, é muito mais do que isso. Investi 1 milhão no esporte, eu recebi 10 milhões naquele dia. Sim. Aí eu pensei, 10 milhões de sentimento? Isso só colocando em números. Aí eu pensei, meu Deus, eu quero fazer isso mesmo, eu quero o primeiro lugar. Aí passaram-se 3 anos, eu tive o resultado lá que eu ganhei a prova do 70.3, embora muitos resultados que não foram satisfatórios, certo? A gente tá falando dos meus títulos só. De centenas de provas. Exato. E daí em 2014 eu tive Putz, eu nem consigo colocar em palavras. Eu também queria ter a essa alegria, a sensação. espontaneidade, a jovialidade, aquela emoção que perpassou meu ser todo e consegui vencer em 2014 o Ironman. E foi maravilhoso, eu me senti um verdadeiro campeão por tudo que eu tinha feito até chegar lá. Lembrando que eram 23 anos já de esporte, 10, 15 anos como profissional para ter esse título.
E daí, mas sempre acreditei no meu âmago, lá dentro de mim, que não era só um resultado que me avaliaria como um campeão da Ironman. Eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz e que não foi por acaso. Sabe que esse é o problema do atleta profissional. Não basta um, sabe? Não Tipo, não bastam. Eu fui basta campeão, o mas objetivo. será que alguma coisa aconteceu com os concorrentes? Será que foi um dia de sorte? Exato, a Será gente que... fica pensando nisso. Então eu falei, agora eu vou provar para mim, acho que em primeiro lugar, e para todo mundo que eu posso ser campeão, que o meu título não foi por acaso. Sim. E daí outro ano, eu já recebi incentivo da Team Bravo, novos treinadores, pude treinar fora do Brasil. E daí eu treinei com o total esmero, ainda mais do que eu tinha feito os outros anos. Porque quando você ganha alguma coisa, se você permanecer fazendo sempre o mesmo, a gente continua no mesmo patamar. Se você aumenta teu trabalho, aumenta a tua disposição e quer lutar o máximo que você puder, aí você consegue às vezes manter em primeiro, né? Sim. E tem outra motivação também na época, eu acho que o Ironman era sistema de pontos, né? Hoje em dia é sistema de vagas. Quem não sabe, o Ironman hoje, os profissionais, eles classificam por vaga. Então, fiz o Ironman Floripa, cheguei em primeiro ou segundo, são 2 vagas, o primeiro e o segundo vão para o Havaí, pro Mundial. E na época que o Guilherme classificou, era sistema de pontos. Que eu particularmente acho pior, porque, pô, você se matou aquele ano lá. Você correu Me matei. 3 Ironmans, correu 4. vários melhores. O 4 Ironmans. Kona foi o quinto em 370 dias. Então, em prazo de 5 anos, eu fiz quase 5 Ironmans. Foi muito... Muita exigia coisa, né? muito mais, né? Porque somavam 5 provas. Então, você tinha essa motivação também. Você estava quase conseguindo os pontos. Quase conseguindo participar do campeonato no Havaí, que era Isso. um sonho de qualquer triatleta, né? Ainda mais atleta profissional que vive disso. E daí a Team Bravo começou a me patrocinar e no time de elite ali do Brasil. E eu pude treinar em Boulder, fiquei um mês treinando em Boulder. E eu lembro que a Juliana, minha filha pequenininha, tinha acabado de nascer. E eu queria estar em casa, certo? Por mais que eu quisesse treinar e o esporte, eu queria principalmente estar em casa. Então eu tirei o melhor proveito daquele mês. E eu lembro que eram treinos muito duros, mas para mim foi um aprendizado grande, até de conviver com atletas de fora, ter essa interação no jogo de equipe, obedecer de novo a regra, né? Porque eu como treinador eu vejo um perfil grande assim de opções. E como eu tinha que obedecer, eu pude passar por um sistema novo e me fez uma pessoa melhor, mais madura, digamos assim. Eu lembro que você me mandava mensagem assim, cara, corri 45 km hoje, o cara não quer me deixar comer aqui. É verdade. Vou ter que dar uma volta pra sair e comer alguma coisa. A parte coisa. da nutrição pra mim sempre foi muito difícil e ele explorou muito. Ele queria que eu comesse só coisa que fosse o melhor combustível possível. Que eu funcionava com bastante açúcar, até refrigerante, às vezes pizza. Lá não tinha nada, então pra mim foi muito sofrido, né? E detox. Convenhamos que funcionou, né? No período ali funcionou. Então daí eu fui largar o Ironman de Copenhague, queria justificar todo esse processo e queria provar que eu era realmente um campeão de Ironman. Embora quando você tá numa pré-largada, numa prova fora do Brasil, eu fui o primeiro a ganhar fora do Brasil. E daí, lógico que você não sabe o que vai acontecer. Mas quando eu tava na natação, eu já vi que eu tava bem, tava me sentindo bem. No ciclismo, foi um ponto que eu destaquei, abri boa vantagem aos corredores. E na corrida, eu senti aquelas mesmas sensações, assim, cara, hoje a prova é minha, não sei, eu tô sentindo uma coisa especial. E lá tinha 10 mil pessoas na rua torcendo. E embora eles não me conhecessem, eu tava com uma energia diferente, então eu percebi que a torcida era pra mim. Era 10 mil pessoas gritando lá, então pra mim foi conquistar a segunda vitória, foi fantástica e foi um dia iluminado. E quando você ganhou lá, eu comemorei muito aqui, porque daí a gente ia junto pra Kona, né? Eu já tava classificado como amador. Quando você ganhou, certeza, vamos pra Kona. Foi muito massa. Então, por isso as coisas que eu falo que minha carreira foi bonita, por causa dos títulos, é claro, dos outros resultados que eu perdi e aprendi também. Então, o amadurecimento para mim, através do esporte, foi muito importante na minha formação do caráter também. E até esse é um dos motivos que eu procuro trabalhar com o esporte e trabalho até hoje, porque me ensinou muito e eu me sinto gratificado em passar essa informação para os outros. E daí a gente foi pro Havaí junto, foi super legal, várias histórias, risadas, nós dois sofrendo junto lá, cruzando lá no quilômetro 30. Pra caramba. Foi super legal. Eu sofri um pouquinho na prova, só dando uma de geral, assim, tava muito quente lá e obviamente eu tava um pouco cansado dos Ironmans. Eu fiquei em 25º, 25º, achei que tava ok, foi bom, pelo que eu treinei assim e que eu pude participar ali do evento, foi fantástico, a vivência tá marcada em mim. Mas e da aposentadoria? Vamos falar da aposentadoria. Depois eu acho que veio um período de inadequação. Será que eu justificava todo aquele processo de deixar tudo em segundo plano para eu, Guilherme, ter um resultado tal como eu fiz os outros anos? Aí, olhando em retrospecto, eu acho que eu somatizei algumas lesões,
porque até ali eu não me machucava. Machucava, 2 meses depois estava curado. Então eu tive uma lesão crônica no posterior, acho que você acompanhou a minha dor, minha luta. Uhum. Competi algumas vezes com dor. Competi bem algumas vezes, fui quarto, quinto, não fui primeiro, né? Mas até porque eu tava nessa insegurança, se eu queria dedicar 100% para a empresa, 100% para a família, 100% para mim, então eu fiquei um pouco perdido. Mas eu tinha um dom, certo? Ao meu ver, eu tinha explorado ele em 95%. Quando que eu achei que eu justificaria o 100%? Foi justamente o ano passado. Esse processo todo de vai, não vai, eu acho que foram 5 anos, porque era o meu trabalho principal, né? Tinha os patrocinadores, tinha aquela cobrança pessoal mesmo que todo atleta profissional tem. Tem identidade como atleta profissional. E se eu parar de fazer triatlon hoje, como que vai ficar a minha identidade? Uhum. Esse foi difícil, assim, pessoalmente, para eu trocar essa identidade mesmo. E ser uma pessoa, digamos, normal. Sim. Você entende o que eu falo? Sabe que a gente é muito diferente nisso, eu acho, porque eu penso muito nisso. E você, eu acho que passou muitos anos não pensando nisso. Uhum. E isso refletiu na tua performance, porque você ia lá e ganhava a prova. E eu já não. A gente é diferente no sentido de que eu, quando eu vou para uma prova, por exemplo, vou viajar, você sabe, eu gosto tudo organizadinho, tudo certinho, o que, que eu vou fazer. Eu sou meio chato com isso, assim. Uhum. Pra quando eu chegar lá, tá tudo pronto, eu pensar na prova, assim, sabe? Tá, beleza, é a prova. Vamos ver quem que tá, o que, que eu vou fazer. Você já não, você eu acho que já treina muito tempo pensando só na prova. E Perfeito. você esquece totalmente do resto, Perfeito, perfeito. Que leitura Tanto- fantástica. Tanto que a gente já sabe, várias viagens juntos, você esquece muita coisa, você é Ao vivo, tá desprogramado. falando. Você, tipo, perde voo, esquece documento. Porque você tá tão concentrado, tá? E aí acho que você melhorou Acho que eu sou. bastante no último ano. Obrigado. Mas você tava tão concentrado ali na prova que você deixava essas coisas passar. E acho que isso que te fez vencer 2 Ironmans e um 70.3. E acho que isso é uma coisa ainda que falta um pouco em mim, sabe? Uhum. Porque eu penso muito, e depois? E penso muito em deixar as coisas organizadas. E se eu entro numa prova que eu não tô tão bem treinado, tão bem preparado, eu já fico meio com o pé atrás. Eu acho que Sim. isso é um defeito meu que eu preciso melhorar, ser mais, tipo, vai. Eu acho que minha história sempre foi o foco realmente a prova é número 1. Então eu pensava tudo, como eu vou me sentir, parte de visualização, a parte de quanto eu vou me esforçar na prova, então eu me preparava para o dia de vida ou morte. Eu larguei a prova 100%. Se eu morrer não tem problema, mas eu preciso chegar o mais rápido que eu puder na chegada. Então isso, o antecedente às vezes eu deixava uma coisinha ou outra de lado. Primeiro a parte dos materiais, mas depois eu descobri que sem o material não chegaria em primeiro. Depois a parte de tudo, logística, alimentação, onde eu vou comer, onde eu vou dormir, isso também é importante, é claro. Sim. Mas daí eu percebi isso como segundo plano. Então é tudo performance. E veja, na minha vida até os 2 títulos da Ironman, a prioridade era sempre estar em primeiro. É viver daquilo porque era o que eu amava e tinha um dom e queria explorar ao máximo. E até porque eu acho que era muito diferente também. As marcas que te patrocinavam na época queriam você em primeiro, não Sim, é? tinha Tinha premiação, bônus bônus. por Foi você. primeiro tanto, primeiro Ah, brasileiro tanto, entre os 5 tanto. Depois do quinto já não dava nada. eu vi hoje Era assim. um trecho da Fernanda Keller falando assim, Sim. que ela era paga pra ganhar. Tipo, o patrocinador Sim, chegava quer em pra ela e primeiro. falava, ó, você tem que ganhar. E, e daí ela falou que, cara, talvez hoje em dia, ela não falou com essas palavras, mas daí a galera que tava no podcast lá com ela falou, tá um pouco mais Nutella, assim, vamos dizer assim, porque aquela época era primeiro ou nada, tipo, pra ela, pra você. Hoje em dia eu acho que as preocupações mudaram um pouco, principalmente o profissional e amador ali. Lógico, a gente tem atletas, por exemplo, olímpicos, atletas que, assim como vocês são da outra geração, que pensam muito nisso. Uhum, E eu, por exemplo, para sobreviver no esporte, eu penso, hoje eu já sei que não é só isso, entendeu? uhum. E eu acho que essa cabeça, essa mudança no cenário global, assim, foi o que molda um pouco o jeito que a gente encara a competição também, não é? Acho que sim. Você tem razão, um ponto interessante a ser explorado aí. Você cresceu como atleta, você chegou no seu auge com a cobrança de que você tinha que ganhar ou chegar na frente. Hoje eu tenho essa cobrança pessoal em mim, mas eu sei que não é uma cobrança 100% dos meus patrocinadores. Lógico, Sim, se eu for bem na prova, excelente para todo mundo, mas não é a única coisa que eles priorizam para certo. eu me manter no esporte.
Eu acho Certo, mas para ficar com a pulga atrás da orelha, quando você tem vamos supor a Olimpíada, que é o pináculo do nosso esporte. Se você treina para medalha de ouro, você treina o melhor, tem que treinar para melhor que todo o resto, certo? Se você treina para ficar entre os 5 melhores da Olimpíada, você treina muito aquém do que você poderia treinar para atingir a medalha de ouro. Então, se você visa o primeiro lugar com total empenho, é o teu melhor treino possível. Se você visar tá entre os 5, você vai treinar, digamos, 96% do teu melhor. Então, depende do teu objetivo, o que você justifica, as fases da vida, o que você está querendo naquele momento. sim, mas eu acho que isso é da pessoa também. Tem pessoas que têm isso mais natural e tem pessoas que não. Eu sei que eu não tenho isso tão natural, assim, esse senso competitivo, assim, muito competitivo. Eu gosto. Vamos melhorar isso nele. Você sabe que eu gosto de competir, eu amo competir, Sim. assim. Mas essa gana absurda, assim, de ou é tudo ou é nada, eu já sou um pouco mais conservador, assim. Tá, Eu tenho medo de me machucar, eu peso muita coisa, sabe? sim. Mas isso é da pessoa mesmo, mas acredito que algumas provas que você determinar como prioridade, a gente vai tentar deixar elas como sendo prioridade e tirar o máximo para dela. Tem que Sim. largar para tudo ou nada. Às Sim, vezes não, tem que fazer para experimentar até, né? Esse domingo agora foi um exemplo. Eu Exato. tava meio que, vou largar por tudo ou nada. Até por ser uma coisa nova, assim, eu acho, sabe? Acho que o triatlon já tá tão mesma coisa, sempre, principalmente aqui, que é as mesmas provas, as mesmas pessoas, tudo. Que largar uma coisa nova, assim, me deu, tipo, meio que pô, vou por tudo ou nada aqui e fui, e me diverti, E é foi legal, legal. né? E não acontece nada. Quando você larga para tudo ou nada, não acontece nada. Você só tem Hoje eu ainda tô andando você toda tem umas errado. lições. E você é bom nisso. Quando você compete, você analisa tudo que foi bom, o que Sim, foi ruim, o que pode melhorar. Então tá aí uma coisa pra gente melhorar nos próximos. é. Deixa eu falar mais da aposentadoria e por que eu defini realmente que era o momento. Primeiro, eu acho que a partir daquele dia, então, foi uma sensação de... Putz, eu não sei se eu deveria estar aqui. Somatizei algumas coisas. Tive um quinto lugar em 2018 ainda, que foi para mim uma surpresa, através da lesão e do tempo que eu me dediquei para treinar. E em 2019 foi o ponto de chave de mudança de transformação total. Foi quando eu competi e tive uma tromboembolia. Acho que eu nem falei muito aqui nas mídias sociais, mas foi uma situação de quase vida ou morte ali, que do nada apareceu um trombo na minha panturrilha e na prova eu senti muita dor no peito e eu não sabia o que era, eu só sabia que meu corpo não estava reagindo de forma natural. E a gente não sabia, né? Não. Tanto que a gente treinava junto, você reclamava, tá com uma dor aqui, eu, cara, para de E aí, eu reclamar, não vamos sabia o treinar. que era. E várias coisas aconteceram no meu físico. Tive infecção urinária, tive um monte de coisas assim, antes da prova e não estava entendendo nada. Eu sei que no meio da prova ali eu tive certeza que, putz, não sei se eu vou estar de novo correndo nesse lugar. Não sabia? Em 2019. Você sabia, você me Primeiro que eu falou. não sabia se eu ia morrer na hora ali. Eu tava uma sensação muito ruim, assim, meio pesado. Daí eu falei, bom, o que foi isso, né? Quando acabou a prova, o que foi isso? Foi uma coisa muito diferente de tudo que eu já vivi. E daí eu passei um mês assim tentando entender o que era o esporte para mim, o que significava. E daí ali eu percebi que dali em diante teria que se fazer diferente. Primeiro, eu tive um aprendizado assim da minha parte pessoal muito grande, uma iluminação, digamos assim, de vários pontos de vista. E nesse trecho, nesse momento eu percebi que eu precisava me doar, em vez de ser para mim, eu precisava doar para os outros. E nessa questão de doação para os outros, a primeira pessoa que sentiu isso foi a Jennifer, que é a minha esposa. E daí, tudo que ela fazia para a equipe, eu tentei retribuir de alguma maneira, ajudando ela no processo. Então, em vez de ser alguém que ela automaticamente cuidaria, era alguém que tinha uma mão do lado dela para ajudar, e para mim foi muito significativo essa mudança. E, além disso, na esfera da assessoria esportiva, passar esse conhecimento de uma forma mais organizada, mais sistemática, uma organização melhor para os professores também, uma metodologia mais eficiente, uma comunicação melhor, que a gente está até hoje explorando isso. Mas eu não desisti de fazer esporte ainda, certo? Essa é a próxima pergunta. É. Mas daí fez o Ironman e aposentou. Ó, depois, 2019 eu não aposentei ainda, eu fiquei é, indeciso, não sabia o que fazer. depois ainda teve acidentes, foi Sim, atropelado. aí eu decidi que dali em diante eu faria do esporte ele um pouquinho mais doce, digamos assim. Não sou eu em primeiro lugar, não é mais o importante para mim. Esse sou eu hoje, mas É, depois a gente fala para disso. mim o importante é viver o que eu gosto, o que eu amo de fazer e tirar o proveito, as lições e curtir cada momento. E também passou a pandemia, é claro, eu queria competir de novo, não deu, algum tempo sem competir. Aí eu falei, vou fazer mais um Ironman então, vai ser meu último. E daí eu fiz e eu percebi o quê? Que meus filhos estavam lá, eu tava assessoria, tava uma atmosfera um pouco mais leve e mais legal. Porque eu comparei com 2019 todo o meu processo,
era uma coisa muito forte, muito intensa, muito poderosa, mas não era tão doce. E quando foi doce, eu lembro que eu chorei antes da largada com a Jennifer, minha despedida foi muito emocionante. Você se As pessoas que eu divertiu. abracei, eu me diverti. Eu fui que lugar? Eu fui 10º. Mas aconteceram muitas coisas. Eu estava bem treinado até, não estava com o volume todo. Mas eu tive dificuldade com a parte nutricional, foi a primeira vez em toda a minha carreira. E daí na corrida eu tive falta de energia, hipoglicemia e tal. Mas cruzei com aquele senso de missão cumprida, não só da prova, da vida toda. Recebi muito carinho de todo mundo que estava lá, então eu ainda continuo arrepiado. E eu lembro assim de uma forma carinhosa, então eu levo essa lembrança para mim. E daí eu falei, agora como profissional já acabou. Competi uma prova na triativa aqui com você ainda, antes de oficialmente terminar a carreira. Mas agora é só a prova mais tranquila, de forma amadora, Você e ainda tentando quer? passar esse conhecimento. Você ainda quer fazer triatlo? Você quer largar triatlo? Você quer... Na verdade, eu amo triatlon, sabe? Hum. Mas a parte competitiva agora, vou competir agora, nesse momento? Ainda não. Só preciso de um tempinho pra organizar as coisas que elas rodem naturalmente. Mas eu tenho vontade de dar meu melhor? Eu tenho vontade de dar meu Então, melhor. isso que eu ia perguntar, se você for... Eu gosto. isso tá gerando discussões acaloradas hoje em dia. Sim. Se você for voltar a competir triatlon, você quer voltar com o senso competitivo ou você quer voltar com o senso mais curtir, assim? Ou com os dois? Tipo, Mas- você vai treinar muito pra uma prova? Você vai, Tá. tipo, bitolar numa prova e querer ir lá performar? Tá, eu sei de uma coisa. Como eu fazia na época que eu ia pra ganhar um Ironman, nunca mais. Porque eu treinava, eu sacrificava 3 anos da minha vida pra aquilo, certo? Sim. E a sacrificar não é o teu amigo liga pra sair de noite e não vai sair. Não, é você vive aquilo, você faz tudo possível pra melhor. Você sabe exatamente o que eu quero falar. E não é só você sacrificar você, né? 8 horas da noite eu vou dormir, vou me alongar, não sei o quê. Não é só sacrificar. Aí meu filho vai jogar basquete, eu não vou assistir ele basquete porque eu preciso descansar. Sim. Aí hoje não, eu quero assistir ele jogar basquete lá. Ele ganhou a Taça Paraná e o final de semana foi ótimo. Dá pra gente falar um pouco do Gabriel daqui a pouco, que ele tá virando atletinha também, Tá, né? ele gosta de treinar, tem 12 anos agora, né? Ele nada e joga basquete. É. Tá, então eu vi um certo prazer na vida que eu não sentia. Agora, a competitividade tua continua igual? A minha chama de competir ainda tá um pouco mais lenta. Quando eu tô assim performando, tô treinando, eu tenho vontade de dar o meu melhor, mas eu não tenho a capacidade assim mental e a resiliência que eu tinha de aguentar dor por um período longo de tempo. Quando começa a doer muito, o que que eu percebia? Meu diferencial antes. Começa a doer, não importa. Se eu morrer daqui a 20 minutos, não tem problema. Eu vou aguentar o máximo de dor e eu sei que ninguém vai fazer isso. Eu já competi o Ironman com o FTP, sei lá, meu FTP era 350, eu competi com 290 watts. Isso dá 85% do FTP. Nenhum atleta compete o Ironman a 85% do FTP. Então, eles competem em torno de 75, 80, 82 os melhores. 85 ou mais, eu não vi quase ninguém. Ou seja, eu tinha capacidade de aguentar muito tempo, muita dor. E como se minha vida valesse daquilo. E valia realmente. Então agora eu vejo que, por exemplo, eu sou uma pessoa normal. Quando chega o limiar de dor, eu sustento um tempo, daí, putz, mas será que eu vou precisar aguentar tanta dor assim? Mas eu fiz isso faz 30 anos. Então ainda não tenho essa vontade de sofrer por muito tempo. Ainda acho que eu preciso regular isso em mim. Por isso que eu tô no amador. Pessoa normal é uma palavra forte ainda. Mas tem uma questão assim, talvez eu faça algumas provas esse ano, assim, de corrida de rua, estão me incentivando a fazer meia maratona de Curitiba, até que vai ser um baita evento da equipe. Sim. Eu tenho vontade de fazer assim, mas de uma forma mais conservadora. Eu falei pra você hoje, eu acho que você vai gostar de fazer uma prova trail algum dia. De Por correr causa no da mato, natureza, assim. né? É diferente, sabe? Porque se você não se concentrar ali, você cai. E sai um pouco da monotonia de correr uma meia maratona, por exemplo, que não tem muito o que você concentrar, é fazer força. Lógico, tem que estar concentrado na performance ali. Mas correr no trail, assim, eu tô gostando muito porque, cara, se não tiver muito, muito focado ali, ó, Agilidade mental, assim. muito rápido, Uhum. muito, assim, você... não tem Até como o tempo explicar, passa assim. diferente, né? Você fica várias horas correndo, você comentou. Às vezes eu faço treino lá de 4, 5 horas, é muito mais fácil do que correr 1h30 no parque, por exemplo. Muito mais legal, assim, mais divertido. Por isso que eu tô gostando bastante, assim, é uma modalidade que eu não conhecia, eu comecei por causa da Bruna, e tô curtindo bastante. Legal, Eu cara, gosto. acho que tem tudo. Você gosta de esporte, tá indo bem, né? Não custa Não, explorar. e o triatlo ainda é minha profissão e tudo, mas isso talvez é assunto para outro podcast, que hoje a situação profissionalmente no Brasil aqui não tá das melhores, né? E, cara, eu penso muito parecido com você, assim,
eu não quero largar triatlo amador agora, porque eu sei que eu sou profissional, tenho a rotina do profissional, eu treino como um. Mas então, se tem pouca prova e eu tenho a oportunidade de praticar outros esportes, eu vou praticar outros esportes. Eu me vejo no treino como um amador, tô conhecendo, sabe? É. Aprendendo. O teu potencial no triatlo ainda, veja, a minha primeira vitória eu tive com 34 anos. Eu sei, você fala Então, você bastante tem, isso. quantos anos você tem? Ainda tenho 30. 10 anos aí pra, É, pra chegar nos teus objetivos. Então, tem muito que se desenvolver ainda. Às vezes a gente explora um caminho, mas às vezes você volta, dá um passo para trás e explora outro, a parte de fortalecimento, a parte de nutrição. Cada coisa pode ser melhorada. sim, Mas o mais importante é você estar feliz fazendo esporte, que sem isso também não dá, né? sim. Então, se te deixar feliz, correr treino e ajudar no treino do triatlo, E fantástico. é o que eu tava te falando agora há pouco também. É, eu não lembro a última prova de triatlon, das centenas que eu fiz, que eu fiquei tão dolorido e eu acho que o meu corpo sofreu tanta adaptação como uma prova de treino, assim. Hoje eu tô muito dolorido ainda. A prova foi domingo, hoje é Uhum. terça-feira. É, eu acho que tanta repetição no triatlon eu já tava com muita dificuldade de adaptar. E talvez um estímulo um pouco diferente agora seja bom, sabe? Pra meio que mudar um pouco o meu corpo, mudar o Um dos sistema. princípios do treinamento é a variabilidade. Então você tem que fazer algumas coisas para promover a adaptação. Então a adaptação é um dos princípios também, sobrecarga e tal, mas a variabilidade no treinamento é bem importante, porque o teu corpo ele precisa de um estímulo novo para fazer as adaptações. Se é sempre a mesma coisa, você atinge um certo potencial. Mas se de repente você pega uma abordagem distinta e promove uma coisa que esteja alinhado com o teu esporte, é claro que um velocista não vai fazer uma maratona, nem um maratonista vai correr prova de 100 metros, aí não tem sentido. Sim, Mas você não fazendo triatlo e correndo na montanha, na verdade a montanha é base para qualquer, tipo ciclocross, treinamento é, terreno variado, natação em águas abertas, piscina, até competir em piscina. Então essa variabilidade ela traz benefício pro triatlo em si, né? e ainda Então, dentro de endurance, né? dentro da endurance, Não, exatamente. não troquei por um tênis, por um basquete. E você tá se dando bem, é legal, né? Você gosta, tua Sim, namorada tá fazendo isso, é. é super legal. A E Bruna faz isso. é um esporte muito simples, sabe? É um tênis. É um tênis e vai. É, E dá-se o melhor. e dá seu Sem melhor, medo. sem medo. Sem medo provocando ele de novo. E, e você não fica muito focado no pace ali, porque o pace é a coisa que menos importa, sabe? Uhum. Na hora. É você conseguir zerar a subida, descer bem, concentrar pra não cair, pra não se machucar, não pegar numa cobra, numa árvore de espinho. É bem Exatamente. diferente, é muito legal. Eu tava pensando aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Você treinou comigo faz 18 anos, né? Você me viu treinando quando eu tava ganhando os títulos da Ironman e me viu treinando depois, nessa fase final. Qual que foi a diferença mais marcante que você percebeu na minha conduta nos treinos? Agora você parece estar mais adulto e mais feliz. Na época que a gente treinava muito junto, Irresponsável. Brava e irresponsável. na época que a gente treinava muito junto, assim, ainda era, eu acho que a gente não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje em dia. Eu acho que o triatlo ele se tornou um esporte que começou a gerar muito estudo em cima, e hoje você sabe coisas que a gente não sabia na época. E a gente treinava pra valer mesmo, né? A gente, pô, todo Saí, treino aham. era natação, ciclismo, todo treino era pancadaria. E realmente, na época você não demonstrava ser tão feliz com o que você estava fazendo, sabe? Hoje em dia, pô, ontem você estava lá na quadra passando treino, daí a hora que a galera ia correr, você tava tentando fazer cesta lá, se divertindo pra caramba. Isso É era uma claro, coisa é que você não divertido. faria Não na faria. época, assim. Exatamente. Quando a gente tá treinando muito profissionalmente para um negócio e muito cansado, a gente perde um pouco a energia, o brilho, né? Uhum. Por isso que a gente tava até conversando isso esses dias de que será que todo atleta profissional que busca realmente uma performance acima da média ali tem traços de depressão, assim? Tipo, para pular dessa gana por vencer, dessa gana pela performance, girar isso para uma depressão? Eu acho que a grande maioria, né? Eu convivo com muitos, assim, eu converso com muitos. E todos, assim, Interessante. tem um alto astral meio. Principalmente os de endurance, né? A gente sabe que os velocistas, a galera que trabalha mais com explosão, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Mas os de endurance tem um traço, assim, meio brocochô. Eu acho que tem que ressignificar a vida, né? Então, pra você conquistar o teu melhor resultado, então você abre mão de muita coisa, você vai com tudo.
E daí quando você não vai com, você quer ir com tudo e não tem esse tudo mais, você fica meio, eu acho que fica meio inseguro, não sabe o que fazer. E essa parte de redefinir a identidade às vezes pode gerar um quadro assim mais forte assim mental, né? Sim, Então a gente precisa sempre ter um acompanhamento. Acho que é legal quando for a pessoa tiver finalmente assim, acho que eu vou me aposentar daqui a alguns anos. Eu recomendo até um trabalho de um psicólogo mesmo, de sim, alguém que para trabalhar essa parte mental para que seja um pouco mais suave. Para mim, eu percebi que eu passar essa energia para os outros, para mim é bom. Sabia que um dos segredos da felicidade é servir, né? Então, sim, servir é uma das formas aí mais de riqueza que existe. Não a monetária, mas que te gratifica, né? sim. Então, para mim, eu acho que acredito que gratificou bastante. Eu achei que você ia falar, quando te perguntei, que eu tinha medo nas descidas agora. Não, isso também. Que antes a gente descia, Do competia quem ciclismo. descia mais É. rápido. Agora Depois passou de que, 70 por hora, já fica meio assim. depois que você virou pai e depois que você passou dos 40, você não desce mais do jeito que você Não, é descia. verdade. É verdade. Eu já tô aí, né, ainda, eu já desço um pouco mais devagar. A minha mãe Tá vai mais ficar perigoso, feliz lá né? em casa quando eu vi isso. É bom Ela que vai ficar. agora você não faz mais isso. Ah, boa. Às vezes só. Show de bola. E aproveitando o que você falou disso, dessa parte tipo psicológica que você passou ao longo dos anos, se pense na fase que você estava melhor fisicamente treinado. Uhum. Eu não sei quando que foi, não sei se foi quando você ganhou 0,6, se foi antes, mais jovem. Fisicamente você estava tipo muito sem dor, sem lesão, voando. E a fase que você estava mais psicologicamente preparado, assim, tipo, tava feliz, tava com a cabeça boa, tudo dando certo. Qual fase você acha que foi mais proveitosa para você como atleta? Tipo, Tá. qual fase que você conquistou mais coisa, que te abriu mais portas? Não pode falar que é a união das duas, porque é difícil ter Sim. as duas casadas assim. Geralmente a gente tem uma Olha, fase que muito bem preparado e outra fase muito bem de cabeça, assim. é difícil a pergunta. Você É conseguiu fazer uma difícil. pergunta difícil. Essa eu pensei bastante Essa para foi fazer. difícil. Então, no começo da minha carreira eu tinha muito potencial, mas parece que eu não era direcionado de uma forma eficaz. Por exemplo, igual eu falei, eu pensava muito no resultado, esquecia um monte de variáveis que precisava também para performar, seja o material, seja a alimentação, seja o quanto de gel eu vou colocar na prova. Então, lá quando eu tinha 29, 30, 31 anos, eu fiz meu primeiro Ironman, eu parei 2 vezes para ir no banheiro, não sabia direito como fazer, fiz 2h55 a maratona. E eu já, teoricamente, pedalei mais ou menos, estava meio desiludido. Fiquei em sétimo lugar e corri a maratona 2h55. Eu corri uma vez só a maratona melhor que isso, no resto da minha carreira inteira. Então, eu tinha um potencial muito grande. Aí depois eu procurei explorar a parte mental, melhorei mesmo, e daí eu acredito que a parte física, talvez com 30, 31 anos, eu acho que eu estava no meu auge. Que foi onde a minha esposa estava grávida, o Gabriel nasceu, transformei minha vida com aquele segundo lugar lá em Florianópolis 2011. Mas dali eu demorei para ter um resultado como aquele. Eu ganhei Pucon em 2012, aí fiquei uns 3 anos sem ter resultado nenhum. Físico 100%, mas a parte mental eu não conseguia corresponder. Aí de quando eu melhorei a parte mental que eu tive os meus resultados ali que foram os expoentes da minha vida, com 34, 35 anos. Então a parte mental de aguentar sofrer mais tempo, de perceber a prova como um todo. Porque não é só a tua prova. Eu tô lá competindo com você, supondo, eu sei teus pontos fortes e teus pontos fracos. Eu tô com o Santiago, tô sei lá, com o Igor, com o Reinaldo. Eu sei o que todo mundo pode fazer, certo? Então eu tenho que usar o melhor proveito da situação inteira para eu chegar o mais rápido possível e tentar ganhar de todos. Sim, Então a cabeça não fica parada, ela fica sentindo a energia da prova, sentindo qual que é o teu momento, quando que o outro deu um sinal de cansaço. Então essa parte mental eu desenvolvi, a experiência, digamos assim, eu desenvolvi ao isso que eu longo ia da falar. experiência de prova. Tipo, eu tô correndo com ele, eu percebi um nuance que ele ofegou um pouquinho mais e eu dou o meu melhor, mesmo que não esteja muito bem. E daí o Sim, outro, automaticamente, a parte psicológica vai lá para baixo. experiência de Então a parte prova psicológica é super bom. e acho que quando você ganhou, você realmente precisava ganhar, né? Por causa da sua Precisava. vida pessoal também, né? Tipo, teus filhos estavam nascendo, a assessoria estava Precisava engatinhando, do dinheiro, você, precisava do você dinheiro, precisava precisava viver. daquilo. Eu precisava. E isso eu acho que também foi um combustível para te fazer ganhar, mesmo não, talvez não estando na melhor fase física, né? Sim, mas a Isso é minha legal. fase física eu acho que ela começou a declinar depois, junto com a minha parte psicológica. Tive o segundo título, e agora? E agora, daí o físico falou, ah, e agora então, né, Chega. agora chega, vamos ficou um pouquinho mais pesado, assim, parecia que eu tinha que me esforçar mais pra chegar lá. Sim. Legal. É, bacana, então acho que era isso que eu queria falar, que foi um período, uma fase muito bonita, tive o meu auge,
depois um período de incerteza e depois a certeza que eu queria retribuir de alguma forma. Sim. E hoje eu me vejo realmente mais feliz, mais leve. A última coisa... Não que tenha menos trabalho, mas, né? agora tá trabalhando bastante. Sim. A gente... última coisa que eu pensei em te perguntar é que sobre a aposentadoria também. Tá. A assessoria não nasceu agora, depois que você aposentou. 20 anos Não. tá fazendo esse ano. Uhum. Quando você começou, por que você começou a assessoria? Tipo, o que você pensava? Você já sabia que viver só do esporte era complicado, né? Dar inseguro? O que passou na tua cabeça, assim? Sim. Profissionalmente, eu me vejo como uma pessoa. Eu tive uma facilidade no meu ensino, na minha educação, na graduação. E também tenho facilidade em passar esse conhecimento, fazer metodologia, ciclo de treinamento. Sempre gostei de fazer isso e sentir as pessoas. Então eu tenho uma sensibilidade levemente aguçada. Eu acho que eu consigo perceber qual é o momento das pessoas. Tenho a consciência histórica de atleta, então eu sempre tive uma vontade de retribuir de alguma forma, mesmo na graduação lá. Eu fiz 2 anos de direito, daí eu vi que não era a minha praia, que eu realmente queria educação física. Aí daí acreditei na educação física sendo atleta. E daí eu, já de cara, já acabei de me formar, já comecei com assessoria. Então faz 20 anos que a gente tem assessoria. E realmente não é fácil você conciliar a vida de atleta com uma assessoria esportiva. Mas era um período do dia que eu dedicava para isso. Então, em vez de ficar deitado de perna para cima, deitava de perna para cima e programava os treinos, ia lá ver o pessoal treinando, treinava junto às vezes. E ela foi delineando. Aí eu percebi que eu não poderia fazer sozinho. Aí a Janife me ajudou na parte administrativa. Aí chamei alguns Que daí professores. organizou, Aí né? começamos a organizar, porque ninguém ensina a gente a ser empresário, né? Sim. A gente tem que aprender, acho que na marra, estudando, aprendendo. Mas não foi só uma carreira de atleta. Eu acho que eu não ficaria muito realizado em sendo atleta e exclusivamente. Eu precisava de uma coisa além desde o início. E eu fui perspicaz em passar esse conhecimento de uma forma mais estruturada, assim, ao longo dos anos, começou a melhorar. Mas eu sempre passando adiante, e agora é o meu caminho que eu vejo, assim, para Sei. ser realizado e também financeiramente também, é claro, né? Mas a decisão foi por causa dessa sua vontade lá no começo? Ou financeiramente você já estava pensando, pô, É uma segurança. Uma segurança? segurança e que alinhava com o propósito de vida meu. Quando tá fora do propósito de vida meu, isso eu já fiz. Eu fico chateado, triste, cabisbaixo. Tal como foi depois do meu segundo título que eu fiquei lesionado, eu fico triste. De quem fica feliz lesionado? Quando eu fiz direito, passou um ano, eu falei, não é, a minha vida não é aqui. Então eu tinha percepção que eu deveria fazer outra coisa. Aí quando eu fui na educação física, eu já fiquei feliz Você de novo. já relaxou? Aí competi fazendo educação física era perfeito, é o que eu queria fazer. Aí eu me sentia realizado. Então eu procuro esse olhar interior, a tua percepção, o teu talento, os teus dons, o que você quer fazer, é o que você tem que ir atrás. Sim. Senão eu vou ser infeliz. Então Sim. procuro daí ir atrás da minha felicidade, digamos assim. Sim. E a parte financeira, é claro, eu acho que ela vem junto, né? Em Sim. tudo que você faz. Eu penso muito nisso, sabe? O depois. E você mesmo, a gente falando tudo que a gente falou, lá em 2004 eu acho que você já meio que pensou nisso, né? Fica uma Eu dica, acho que sim. é uma dica para quem quer viver de esporte, quem quer ser atleta. Eu falei isso aqui no Cristal Podcast com o doutor, no Dr. César. E, assim, se o jovem quer ser atleta profissional, tipo, com certeza, vai lá, vai fundo, a gente acredita, mas sempre tenha um plano B que você goste, né? Não adianta ter um plano B obrigado ou um plano B que a gente não tem opção de escolha, assim. Eu vejo muito isso, sabe? Da galera que está começando. Hoje em dia, ninguém mais vive no esporte exclusivamente de resultado de competição. Isso não existe mais. Uhum. E essa tua visão que você teve lá atrás, hoje a gente tem vários exemplos no triatlo, né? O Santiago, montou assessoria, o Igor também. Assim, hoje ninguém mais, eu acho que está vivendo 100% de esporte no triatlo de longa distância. Ninguém mais. De longa distância, acho que não. Ninguém. Eu chuto que talvez a Pamela, assim, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar muito as outras partes, assim. Mas eu acho que todos têm um plano B, assim, já armado, sabe? Tá. Eu acho que nesse tema aposentadoria, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria direcionar, assim, sabe? O esporte nunca vem desvinculado só o esporte especificamente, né? Ele É. tem que falar bem, vai aparecer em entrevistas, Sim. mídias, vai ter que saber inglês, porque se for competir fora, ele vai ter que se posicionar de alguma forma nas mídias sociais. Então, Sim. eu acho que tem várias coisas que o atleta profissional precisa fazer e
juntar, né, com a carreira. Acho Sim. que é importante. E pensar no plano B é interessante sempre. Porque isso não é só aqui no Brasil, né? No mundo inteiro, tá assim? Tipo, Uhum. só os melhores dos melhores que hoje podem ter o privilégio de viver 100% só treinando, comendo, dormindo. A Na longa premiação distância. internacional melhorou, né? O triatlon É. internacional melhorou, mas o nível do triatlon também ficou absurdo Sim. agora. Por causa de muito investimento, muito resultado também tem que ter. Mas o André Lopes falou que lá fora, tipo, a porcentagem que só faz isso, que só treina, come, dorme e não precisa fazer mais nada é talvez 5%. Pouquíssima gente. Viu? Então. É, por isso, esse é Legal. o tema aposentadoria. Foi ótimo, né, a conversa. Foi. Obrigado aí pelo... Já deu o Foi nosso muito tempo. legal. Obrigado pela pergunta difícil. Gostei de Você esperava responder. essas perguntas? Eu acho que você deu umas indiretas no caminho pra cá, que você ia falar da aposentadoria e tal, mas tudo bem, a gente tem que estar preparado, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem mesmo. Sim. Realmente, estou numa fase de doação, espero dar o meu melhor sempre, como foi com o triatlon, para todo mundo que me tocar de alguma forma, que eu puder interagir, eu procuro dar o meu melhor. Espero que a gente saia com o crescimento que eu tive no esporte, que qualquer coisa que eu faça, esse crescimento venha da mesma forma. Sim. E agora com esse nosso projeto aqui, vamos trazer uns convidados e ter essa conversa com pessoas que a gente não conhece. Que a gente se conhece muito, né? É chato ficar perguntando e respondendo coisa que a gente já meio que sabe a resposta. É que nem na competição lá, você sabe quando eu vou atacar. Não, mas a gente vai trazer o conhecimento relevante, que eu acho que vai ser bem importante e bem produtivo. Coisas que eu queria, né? Coisas que eu iria passar, queria juntar com esporte e educação, acho que é coisas para levar adiante. Beleza. E é isso, galera. Fechou? Obrigado por terem assistido aí. A gente vai deixar aqui na descrição os links com os cupons de desconto da Fila, da Dobro. Quem quiser treinar com a gente aqui na Manoc tá super convidado. Vem fazer uma aula experimental aqui em Curitiba, online, né? Tem gente aí no mundo inteiro treinando com a gente. E tanto triatlon, corrida, natação, o que for. E é isso. Valeu. Isso. Obrigado. E o nome 10% podcast tá aprovado? Tá aprovado, né? A gente tem que tirar aquele 10% a mais, né? Vamos pensar assim. 110%. 110%. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Até. Um abraço.